Capítulo 1. O relógio que atrasava só à meia-noite. A vida de Haruka, depois do inverno que marcou a última estação, se tornara tranquila, mas não sem um certo peso. Ela acordava todos os dias à mesma hora. Fazia o mesmo caminho até a escola e, quando podia, ajudava na biblioteca pública da cidade. O que antes parecia um fardo, a solidão, o silêncio, a ausência das vozes que a acompanhavam, agora era apenas uma rotina silenciosa que Haruka aceitava. O dom que ela possuía, aquele de ouvir as histórias escondidas em objetos perdidos, adormecera com o inverno. E com ele, uma paz que a fazia sentir-se mais normal, mais pertencente ao mundo à sua volta. Mas Haruka sabia que, em algum momento, esse silêncio acabaria. O que ela não sabia era quando. Foi numa tarde abafada de primavera, enquanto ajudava a bibliotecária Sra. Fuyuki a organizar uma prateleira de livros novos, que Haruka encontrou algo que mudaria sua vida novamente. Não era um livro, mas uma caixa de objetos perdidos. Nada muito importante. Apenas itens esquecidos. Um par de brincos sem dono, um caderno de receitas rasgado, uma caneta gravada com o nome Himari. Mas no fundo da caixa havia algo diferente. Algo que a fez parar por um instante e prender a respiração. Era um relógio de bolso antigo. A prata do metal estava escurecida pelo tempo, e o entalhe na tampa, uma flor de lótus, parecia ter sido feito à mão com precisão. O relógio estava parado. Mas não de qualquer maneira. Ele marcava exatamente meia-noite. Haruka o pegou com delicadeza, sentindo o peso da peça nas mãos. Havia algo de estranho nele. Algo que ela não conseguia explicar. Ao toque, o relógio parecia ter uma vida própria. Sua mente imediatamente foi invadida por flashes de imagens e sons, como se ela estivesse sendo puxada para outro tempo. Em um piscar de olhos, a sala ao redor dela desapareceu. Agora, ela estava em um corredor escuro. O ar estava denso, carregado de fumaça e medo. Ela podia ouvir os gritos de crianças e o som abafado de algo queimando. Uma menina de cabelos curtos corria à sua frente, seu corpo tremendo de pavor. Ela estava segurando algo com força, apertado contra o peito, como se fosse a única coisa que lhe restava. Aos seus pés, o relógio de bolso, o mesmo que Haruka segurava, balançava. Mas a menina não olhava para ele. Seus olhos estavam fixos na porta à sua frente, como se tentasse escapar. Não olhe para trás, Himari. Corra até ouvir o sino. A voz era distante, abafada, mas clara. E antes que Haruka pudesse entender mais, a visão se desfez, levando consigo o som da fumaça e os passos da menina. A biblioteca voltou ao seu lugar, a sala de livros ao seu redor, a luz suave da tarde entrando pela janela. Mas algo havia mudado. Ela olhou para o relógio de bolso em suas mãos. Ele ainda marcava a mesma hora. Meia-noite. O silêncio de sua mente foi quebrado por uma sensação estranha. Haruka sentia como se tivesse sido conectada a algo. Não era apenas uma visão. Era uma memória. Mas de quem? E o que aquilo significava? A bibliotecária Sra. Fuyuki se aproximou, notando a expressão confusa de Haruka. "Está tudo bem, querida?" perguntou com suavidade. Mas Haruka não conseguiu responder de imediato. Só assentiu, ainda tentando processar o que acabara de vivenciar. Com as mãos trêmulas, Haruka guardou o relógio no bolso do casaco e continuou seu trabalho. Mas seu pensamento estava longe dali. O que tinha visto? Quem era aquela menina chamada Himari? E o que significava aquele incêndio? A bibliotecária falou algumas palavras, mas Haruka mal escutava. Sua mente estava focada em algo muito maior do que o presente. Naquela noite, depois de ter se deitado na cama e tentando afastar a curiosidade que a consumia, Haruka decidiu investigar. A primeira coisa que fez foi buscar por Himari Aozora na internet. Não havia muito sobre ela. Apenas alguns artigos antigos e empoeirados mencionando um incêndio em um orfanato chamado Casa Luz da Colheita, fechado nos anos 90. As páginas estavam quase apagadas, como se o caso nunca tivesse sido verdadeiramente resolvido. As crianças que moravam lá haviam sido retiradas às pressas, mas uma delas desaparecera no meio da confusão. Himari. Ela tinha 7 anos na época do incêndio. Não havia mais registros dela depois disso. Haruka passou horas navegando pelos arquivos antigos. A cada palavra, sua ansiedade crescia. A conexão que ela sentia com aquela menina era impossível de ignorar.
Ela tinha que descobrir o que aconteceu, quem ela realmente era e como aquele relógio estava ligado a tudo isso. No fundo, ela sabia que o dom que possuía estava se despertando novamente. O relógio, de alguma forma, era o elo entre o passado e o presente. Mas por que ele a escolheu? Por que Himari? E o que mais estava por trás daquelas memórias? No dia seguinte, Haruka levou o relógio de volta à biblioteca, mais determinada do que nunca. Ela sabia que precisaria ir mais fundo nessa história. E dessa vez, ela não ia parar até encontrar todas as respostas. Ela olhou o relógio uma última vez, sentindo uma presença estranha se aproximando. O tempo estava de volta, e ele não se tratava apenas de números ou ponteiros. Não era só um relógio. Era uma chave. E o que ela abria, ela ainda não sabia. Gostou desse capítulo? Não perca o próximo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho para ser notificado assim que o novo capítulo de Ecos da Noite Sem Nome for lançado. Não deixe de compartilhar com seus amigos e nos contar o que você acha dessa história cheia de mistério. Nos vemos no próximo episódio.